Bom, oi gente, boa noite. Pra quem já me acompanha, sabe que saiu um vídeo novo aí no canal, eu contando meu testemunho e, e voltei aqui, né? Porque eu queria contar pra vocês também, porque eu não queria fazer um vídeo muito longo, eu queria contar pra vocês também como foi o meu processo antes de chegar ao meu milagre. Da providência financeira de Deus na minha vida, esses 2 meses que eu passei essa dificuldade financeira, né, esperando em Deus, esperando chegar a providência, o que eu fiz para me aproximar de Deus, para conseguir a misericórdia de Deus na minha vida, que assim Ele pudesse me abençoar e vir com a providência. Bom, oi gente, boa noite. Pra quem já me acompanha, sabe que saiu um vídeo novo aí no canal, eu contando meu testemunho e, e voltei aqui, né? Porque eu queria contar pra vocês também, porque eu não queria fazer um vídeo muito longo, eu queria contar pra vocês também como foi o meu processo antes de chegar ao meu milagre, da providência financeira de Deus na minha vida. Esses 2 meses que eu passei essa dificuldade financeira, né, esperando em Deus, esperando chegar a providência, o que eu fiz para me aproximar de Deus, para conseguir a misericórdia de Deus na minha vida, que assim Ele pudesse me abençoar e vir com a providência. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque se você estiver aí do outro lado, como eu estive, precisando me aproximar mais de Deus, precisando da misericórdia, precisando adquirir sabedoria, paciência, mansidão, que você possa fazer assim como eu vou te contar o que eu fiz e que você possa repetir também, de acordo com a sua necessidade e aquilo que você precisa ter como intimidade com Deus. Mas eu vim aqui só para dar o exemplo do que eu fiz. Se você quiser fazer aí na sua casa também, eu creio que Deus vai te responder sim, porque a fé move a mão de Deus. A fé e a oração é a única coisa que faz a gente se aproximar de Deus, principalmente a oração, gente. A oração é uma coisa muito importante. E eu quero deixar aqui qual foi a oração que eu fiz e que eu tive resultado. Eu vou mostrar a forma que eu fiz, você vai fazer de acordo com o seu dia a dia, com a sua rotina, tá? Essa oração, no começo, eu me peguei perdida, eu me peguei sem saber como orar a Deus, e mesmo assim eu já era de oração, mas eu fiquei pensando assim, Deus, o que o Senhor quer a mais de mim? Né? Às vezes eu tô pedindo, tô orando, mas não é o que exatamente eu preciso fazer, as palavras, usar as palavras certas, né? Pra alcançar a misericórdia. E aí eu sentada na cama, eu ouvi, direcionada por Deus, pega um caderno, escreve que eu vou te mostrar o que você vai pedir. E cada processo exige, né, uma atitude diferente. Então, após Deus ter me direcionado, eu escrevi a oração, eu repeti ela por 3 vezes. Cada vez que eu orava, eu repetia ela 3 vezes, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, durante 3 vezes ao dia. Você vai fazer assim? Não sei, tá? Você vai fazer conforme der pra você, conforme for a sua rotina, conforme for a sua necessidade e Deus tocar no seu coração, tá bom? Então, eu vou orar junto com vocês aqui, a minha oração. Vou passar, porque com certeza, se você fizer com fé, testemunho você terá para contar, né? Se você orar com fé, pessoas serão curadas da sua família. Se você orar com fé, Deus vai trabalhar, Deus vai te trazer a providência, você vai se aproximar de Deus e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, na sua família. Amém? Eu tô até com um caderno aqui já,
que foi o caderno que eu tenho aqui em casa, que eu peguei pra fazer a oração. Eu vou orar junto com vocês e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu creio e confio, se você fizer com fé, Deus vai te abençoar. Ou você também pode sentar, assim como eu, pedir direção para Deus e pedir o que Deus quer de você e você escrever e fazer. Eu acredito que toda batalha que vem, toda dificuldade que vem, é pra gente se aproximar de Deus, pra gente se fortalecer na fé, né? E a gente também poder se apegar mais com Deus, né? E ter essa intimidade com Ele. Então, essa oração me fez ser muito íntima no momento que eu tava passando. E eu vi a mão de Deus trabalhar grandemente na minha vida e você vai ver trabalhar na sua também. Amém? E como a gente é falho, pecador, como eu já tinha falado antes, antes de tudo, da gente querer se aproximar, a gente tem que rever os nossos conceitos, defeitos, falhas e pedir a misericórdia de Deus e o perdão. E foi assim que eu comecei a minha oração para poder alcançar a misericórdia de Deus. Então vamos lá para vocês começarem junto comigo aqui. A primeira coisa na minha oração que eu pedi a Deus, então eu vou orar aqui e vocês vão acompanhando aí. Eu coloquei perdão e eu falei: Deus, me perdoa de todos os meus pecados, todas as minhas falhas, perdoa o momento que eu machuquei pessoas, que eu feri pessoas. Por que a gente deve pedir perdão? Porque a gente é pecador, às vezes a gente fala o que não deve falar, às vezes a gente machuca sem querer machucar, porque acontece. Como mesmo o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz, né? Então, a gente sempre precisa pedir perdão pelas nossas falhas, os nossos erros, os nossos particulares, que a gente mesmo comete, né? Com a nossa própria vida. E o que a gente comete com os outros, né? Se a gente quer misericórdia, devemos ter misericórdia do nosso irmão também. Então, a minha oração eu comecei pedindo perdão. Na segunda linha, eu pedi a Deus eu pedi assim: Deus, eu quero deixar o Senhor como o centro do meu coração. Eu quero que o Senhor habite no centro do meu coração, para que não seja mais eu, mas seja Cristo em mim, 24 horas por dia, para me alcançar a tua misericórdia. Depois, na terceira linha, eu pedi a Deus um coração bondoso, um coração sincero, porque a gente esquece de pedir isso durante o dia, que a gente tenha um coração bondoso, que venha ajudar, que venha se colocar no lugar do próximo, porque às vezes a gente não faz isso, né? Que a gente tenha um coração sincero conosco e com o próximo. Então eu pedi perdão a Deus, pedi que Ele estivesse no centro do meu coração, para que eu pudesse estar no centro da vontade dEle, que eu tivesse um coração bondoso, um coração sincero, um coração que não venha mentir e nem roubar coisas e tempo, porque às vezes a gente perde tempo, rouba tempo de pessoas, né? A gente tem que ser honesto, né? A gente não pode mentir, a gente não pode falhar, né? E muitas das vezes a gente faz isso, né? A gente pedir perdão pelas minhas falhas, que Ele pudesse perdoar as minhas falhas, minhas mentiras, os meus pecados, o tempo que eu tive coração duro, porque muitas das vezes, às vezes pessoas machucam a gente, e isso faz a gente ter um coração duro, por isso é muito bom se manter em constante oração, para que Deus possa limpar o nosso coração, mas quando a gente não vigia o nosso coração por um tempo, ele fica duro, né? Fica machucado, fica ferido. E isso faz a gente se distanciar das promessas e da vontade de Deus. Então, isso é muito importante você sempre colocar em oração, para que Deus perdoe o tempo que você teve ali com o seu coração duro e que Ele possa te ajudar a perdoar, né? A ajudar você a liberar perdão
para você não ter um coração duro, de mágoa, de tristeza. Porque no decorrer da nossa caminhada, a gente sempre vai se deparar com pessoas que vai machucar a gente, vai ferir a gente, vai falar coisas que a gente não gostou. E a gente tem que vigiar, né? Porque quando o outro faz isso, é muito mais sobre ele do que sobre a gente, né? Com certeza, a pessoa que magoou alguém, antes ela está ferida, né? E a gente, às vezes, esquece de analisar isso, toma isso pra gente, e isso acaba fazendo muito mal pra gente e distanciando a gente das promessas, do que Deus quer pra gente, da gente ter um coração bom, e faz mal pra gente. Então, é bom rever isso e recomeçar, pedir perdão, liberar perdão, pedir perdão pra Deus e liberar perdão. É muito importante liberar, porque como a gente não quer perdoar o outro, mas quer ser perdoado, que é uma questão que deve ser sempre analisada, né? O homem tem que se auto-examinar, né? Se auto-analisar. Como eu quero perdão de Deus sobre a minha vida, os meus pecados, as minhas falhas, e eu não posso perdoar o meu irmão que eu vejo, né? O meu irmão que às vezes até estendeu várias vezes a mão para mim, mas às vezes por um erro eu não quero perdoá-lo, né? E a gente é falho, a gente erra e a gente não quer o perdão de Deus. E Deus é tão misericordioso, tão amoroso que perdoa a gente, apaga o nosso passado e recomeça tudo do zero com a gente. Após isso, eu pedi para Deus que ele entrasse na vida financeira, porque eu tava precisando muito, né? Como eu disse, precisava da providência, na minha vida conjugal, na minha vida sentimental, na minha mente, no meu coração, no meu corpo, na minha alma. Foram coisas que eu pedi muito para Deus, né? Em oração. Fora isso, eu pedi também sabedoria, saúde, paz, controle emocional, domínio próprio, porque quando a gente se pega em situações, como eu falei no outro vídeo, em momentos de adversidade, de prova, né? Ali sendo analisada, vamos dizer, no deserto, é muito difícil você ter mansidão, você ter domínio próprio, você controlar ali a sua ansiedade e você não deixar a sua fé abalar, né? É muito difícil. Então são coisas que você sempre tem que estar pedindo para Deus. Deus, me dá sabedoria, me dá controle emocional, domínio próprio, me dá mansidão, me dá inteligência, Senhor. Me dá. Como eu posso dizer? Bom, outra coisa também que eu pedi pra Deus foi: eu falei, Senhor, eu peço a Ti que tire da minha vida. Aí eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando comigo, tá? Dor, mágoa, falsidade, iniquidade, falta de amor. Eu fui pedindo a Deus que tirasse essas coisas do meu coração e do meu caminho. Falta de amor, falta de compaixão, falta de respeito e falta de bondade. E pedi que ele colocasse na minha vida, dentro do meu coração, nos meus caminhos, amor, compaixão, bondade e respeito por mim e pelo próximo. Pedi também que ele tirasse da minha vida roubo, todos os tipos de roubo, energético, material, financeiro, todos os tipos de roubo. Pedi que ele tirasse da minha vida e dos meus caminhos a falsidade, a falta de verdade e também a infidelidade, certo? E eu pedi que ele colocasse e trouxesse para minha vida a verdade, que trouxesse para minha vida, para mim, eu com pessoas e pessoas comigo, que fossem de verdade, né? Que fossem pessoas que fossem fiéis, certo? E pessoas que não fossem mentirosas e pessoas que não roubam energeticamente a nossa paz. Pedi muito isso para Deus, porque a gente sempre tem que orar por nós e pelo próximo, por pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque o inimigo, ele trama,
e trabalha 24 horas por dia para tirar a nossa paz, né? E para finalizar essa oração, eu pedi para ele que eu possa ser fiel a todas as pessoas que o Senhor entregou para mim de convívio, que eu possa ser o que eu quis dizer, ser uma pessoa fiel, que eu possa ser de verdade com as pessoas ao meu redor, que eu possa ser uma boa filha, que eu possa ser uma boa irmã, que eu possa ser uma boa mãe, que eu possa ser uma boa profissional, que eu possa ser uma boa mulher, entendeu? Com verdade em Cristo Jesus. Fazer para as pessoas como se eu estivesse fazendo para Deus, que eu fosse fiéis às pessoas como eu queria ser fiel a Deus, né? E aí eu pedi isso e eu falei assim, Deus, que eu possa ser fiel a Ti sempre e às pessoas que o Senhor confiar para ter convívio comigo, aquilo que o Senhor entregar nos meus caminhos, na minha vida, hoje, amanhã e eternamente. Bom, então agora eu vou fazer essa oração aqui, vou ler a oração para vocês e que vocês possam escutar mais de uma vez na casa de vocês e que a partir dessa oração Deus possa entrar dentro da casa de vocês e abençoar vocês grandemente, hoje, amanhã e eternamente, em Cristo Jesus. Pai, eu peço que a partir dessa oração o Senhor entre na casa deles e faça diferença na vida deles, na família deles e no coração deles. Então, Pai, eu peço perdão pela pessoa que está assistindo essa oração. Peço que o Senhor possa perdoar os pecados, que o Senhor habita no coração dessa pessoa, que essa pessoa tenha um coração bondoso, um coração sincero, um coração que não venha mentir, não venha roubar, um coração que o Senhor tire todas as falhas, pecado, tire o tempo de coração duro, que o Senhor possa entrar na vida financeira, na vida conjugal, na vida sentimental, que o Senhor entre na mente, no coração, no corpo dessa pessoa, transforme todas as áreas. Peço que o Senhor dê sabedoria, saúde e paz, controle emocional, domínio próprio, mansidão, que o Senhor entre com prosperidade na vida. E peço que o Senhor tire, hoje, amanhã, eternamente, toda a dor. Tire também, Senhor, toda mágoa, toda falsidade, iniquidade, falta de amor, falta de compaixão, falta de bondade, falta de respeito. Peço que tire roubo, mentira, falsidade, falta de verdade. Peço que traga para a vida dessa pessoa, para a família, para dentro da casa dela, amor, compaixão, bondade, respeito, fidelidade e verdade em Cristo Jesus, hoje, amanhã e eternamente. Peço que essa pessoa seja fiel, Senhor, seja uma pessoa que o Senhor possa contar com ela para trazer também a palavra um dia aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que o Senhor possa, Pai, contar com essa pessoa na tua casa, contar com essa pessoa para falar da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa, Pai, usar essa pessoa para salvar pessoas, que essa pessoa tenha um coração bom e que ela venha ver a tua glória hoje, amanhã, eternamente. Amém. Glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Essa é uma das orações que Deus me entregou naquele dia. O meu propósito foi 3 vezes ao dia. Toda vez que eu ia orar, eu orava, eu fazia essa oração por 3 vezes, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, com muita fé, e abri o meu coração. Também falava coisas que não estava escrito aqui, porque aí o Espírito Santo vai dominando a oração, vai trazendo coisas à memória, né? A lembrança do que você precisa pedir perdão, daquilo que você precisa se redimir, tudo mais com Deus. Então, faça na sua casa, Deus vai te abençoar, o Espírito Santo vai te guiar. E eu posso estar fazendo outro vídeo com a outra oração, porque eu tive entrega de 2 orações. Depois que eu terminei essa, eu abri uma oração também, fiz outra. E se você quiser, eu trago aqui, mas já fique com essa oração. Deus vai te abençoar em Cristo Jesus. Boa noite para você.